Oi, 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 gente! Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui com vocês para juntos aprender um pouquinho mais da história do rei de Judá. Hoje é uma história interessante. Isso mesmo, a gente vai conhecer um pouquinho mais de um dos reis, né? Dos vários reis que vieram ao longo da história em Judá. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Zedequias. E aí você pode estar pensando assim, não, mas na semana passada a gente não estudou que o povo foi levado para a Babilônia? Como assim rei Zedequias, rei de Judá? Então, só para a gente recapitular, a gente estudou há um tempo atrás sobre um rei, que foi um rei bom, que reconstruiu o templo que estava despedaçado, que foi o rei Josias. Rei Josias encontrou o livro, lembra? Encontrou um livro lá nos escombros e aí começou a fazer o povo se voltar para Deus e tudo mais. E aí depois disso ele morreu e o filho dele assumiu no lugar. E o filho dele é Joaquim. Aí Joaquim foi um mau rei. Ele fez tudo ao contrário do que o pai dele fez. E aí esse rei destruiu, fez tudo que não devia. E aí Deus falou que a profecia que ele estava falando há muito tempo de que os babilônios iriam vir para poder dominar o povo de Judá, ia se cumprir então agora. E aí esse rei não aceitou, e aí ele se rebelou, não quis aceitar, só que ele acabou morrendo, né, nessa de rejeitar aí a dominação babilônica. Ele morreu e o filho dele se chamava Joaquim, então pai Joaquim, que é isso da semana passada, morreu e o filho Joaquim ficou, né, como rei em seu lugar. E ele cedeu, ele se entregou à Babilônia, a Nabucodonosor, e ele foi levado para a Babilônia junto com outros nobres e tudo mais, foi levado lá para a Babilônia. Só que Nabucodonosor deixou uma pessoa governando ali os escombros, o resto do que sobrou de Judá. Assim, ele era o dono, né, tipo assim, mandava em tudo, só que deixou alguém ali comandando as terras, né, ali em Judá. E essa pessoa se chamava, deixa eu ver se eu acho o nome, Matanias, porque a gente vai conhecer ele agora com outro nome. Ele se chamava Matanias e ele era o filho mais jovem, de Josias. Então morreu, quando Josias morreu, ele tinha Joaquim, que se tornou rei, e tinha Matanias, que era o filho mais novo. E aí o rei morreu, a gente sabe que quem assume é o filho, que foi Joaquim. E Joaquim foi levado para a Babilônia. E aí o tio de Joaquim, no caso, ficou agora reinando em Judá, debaixo das ordens de Nabucodonosor. E ele mudou o nome para Zedequias. E esse é o capítulo dessa semana, capítulo 36. Zedequias, o último rei de Judá. Já tem o título falando que é o último rei, depois dele não tem mais. E agora a Mizel vai falar um pouquinho pra gente como é que foi esse reinado, desse período. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse último rei de Judá. Muito bem. Zedequias, ele se tornou rei de Judá. E conforme estava acontecendo já, desde a época de Joaquim, ele ficou submisso ali à Babilônia, né? Só que sempre procurando o jeito para poder dar o troco, né? Sair fora do jugo de Babilônia. Ele não aceitava, né? Tava debaixo do jugo de Babilônia, mas ele não se conformava com isso. Não se conformava. E começou ali a criar estratégias, mas Deus levantou também nessa época, desde uma época um pouco atrás e até esses dias, estava ali o profeta Jeremias. Jeremias que foi essencial nesses dias para poder trazer a verdade. Só que ao Jeremias trazer os conselhos para o rei ele não se conformava, porque Jeremias estava trazendo a realidade, estava falando coisas que ele não gostava, e as coisas eram que o povo teria que se submeter à Babilônia, eles teriam que aceitar a servir Babilônia. E Jeremias ele deixou claro de que o plano de Deus é que eles ficassem cativos e servindo a Babilônia durante 70 anos. Tinha uma data, né? Marcada, um período. E se levantou ali falsos profetas, e eram muitos, e Jeremias estava aparentemente sozinho
defendendo uma verdade ali que a maioria não gostava. E agora se levantou alguns falsos profetas afirmando para o rei Zedequias que o povo iria servir Babilônia apenas 2 anos, que o rei pudesse preparar o terreno porque o povo ia voltar com 2 anos. E o rei ficou animado com essa notícia. O rei deixava de acreditar em Jeremias, que estava sozinho, para acreditar em outros falsos profetas que estavam trazendo notícias melhores, né? Até porque nós temos a tendência de querer acreditar naquilo que nos agrada. Então, tipo, ele não quis acreditar numa coisa que na visão dele era uma coisa ruim, ficar debaixo do jugo de Babilônia por 70 anos. Ele preferiu acreditar que 2 anos no máximo e aí eles estariam livres de Babilônia. Exatamente. Jeremias até ele costuma usar os exemplos que ele dava de algumas maneiras ilustrativas, né? E ele colocou ali uma canga no pescoço, né? Um jugo daqueles que os bois carregam no pescoço. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver. Aí ele colocou um daquele no pescoço e foi lá conversar com o rei, os príncipes, né? Os embaixadores. E aquele jugo simbolizava que Israel ia ter que carregar o fardo, né? Ia ter que se submeter, servir Babilônia mesmo. E com isso eles ficaram indignados. O profeta falso ali, Ananias, que era um dos principais falsos profetas que estava profetizando ao contrário de Jeremias, ele foi ali e quebrou o jugo que estava no pescoço de Jeremias. E Deus enviou mais uma mensagem ali para Jeremias apresentar para eles, de que aquele jugo eles teriam que carregar, reforçando na realidade o que Jeremias já estava falando antes, né, a profecia, que aquele jugo eles teriam que carregar durante muitos anos, ou seja, 70 anos que já havia sido profetizado. E naquele momento ali em que essa turbulência toda estava acontecendo, o povo de Israel, muitos que ainda estavam ali, o povo de Judá, muitos acompanhavam o rei. Sempre foi assim nas nações. O povo, a maioria, geralmente acompanha a liderança. Então a liderança está acreditando em falsos profetas, está acreditando em crenças diferentes. A maioria do povo ali também estão com eles. E muitos sofrem pelos erros dos seus líderes, né? Teve uma coisa interessante que aconteceu nesse episódio do jugo com Ananias e Jeremias. Foi que, no caso, né, Ananias não gostou do que Jeremias estava falando, que eles iam ter que carregar o jugo e tal, que Deus tinha profetizado isso. E aí, Ananias ficou irado, chateado, foi lá, como você disse, e quebrou o jugo lá e ainda falou toda aquela coisa, assim como eu quebrei esse jugo, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia e em 2 anos nós estaremos livres e tal. E aí, nesse exato momento, Deus enviou uma mensagem através de Jeremias para Ananias, falando que naquele mesmo ano ele morreria por causa dessa rebelião contra a palavra do Senhor. Então, diz que no 7º mês daquele mesmo ano, Ananias veio a falecer, cumprindo assim a promessa do Senhor. E aí vem um alerta para as pessoas, né, para todos nós, para não usar a palavra do Senhor, usar o nome do Senhor em vão, a palavra do Senhor para os nossos próprios benefícios, assim, para o nosso bel prazer, por aquilo que a gente quer, né? Não distorcer, não falar algo que vem de nós como se fosse a palavra do Senhor, porque Deus não vai perdoar um tipo de coisa dessas, assim como aconteceu com Ananias, que falou que veio na cabeça dele falando que foi Deus que falou. É fácil quando nós não queremos colher as consequências dos nossos erros. Muitas vezes nós erramos e não queremos colher as consequências. O povo de Israel, os reis de Israel erraram, desviaram e não queriam colher as consequências. Aqui no livro nos mostra que o castigo para eles se tornarem servos da Babilônia era o castigo mais leve, né? Que Deus poderia dar para eles. Tá pegando leve. Ou seja, Deus não estava deixando nada tão trágico acontecer com eles. O que eles precisavam, talvez, poderiam sofrer, seria muito pior. Mas Deus fez com que uma pena leve acontecesse sobre... É lógico que ser escravo em uma terra estrangeira é terrível.
Mas mais terrível ainda era o pecado do povo, para você ter ideia de como o povo estava rebelde contra Deus, né? E o tipo de escravidão que está falando aqui é diferente da escravidão que a gente imagina aqui que aconteceu no Brasil e tudo mais. Não é esse tipo de escravidão. Eles simplesmente seriam servos de Babilônia, mas não seriam espancados, mortos, esse tipo de coisa. Eles teriam que trabalhar para Babilônia. E Deus, né, fala ainda para eles que vocês podem comprar terras, vocês podem construir casas, casar, constituir família, ter filhos, netos, bisnetos, prosperar. Ele ainda fala, vocês podem prosperar nessa terra. Então não é aquela escravidão de miséria aquela do Egito, não foi aquela escravidão que chicoteava do Egito, o povo, aumentava as cargas, que castigava, né? O povo. Era uma escravidão que, quando a gente fala de servidão, é porque eles não eram livres, não podiam se mudar para outro lugar se eles quisessem, eles teriam que ser fiéis à Babilônia, trabalhar para o reino de Babilônia e não poderia fazer o que eles bem entendessem. Então é esse tipo de servidão. E, como você disse, essa seria a pena leve para eles. Nessa história toda a gente percebe o quanto Deus é misericordioso, né? O povo indo servir Babilônia e Deus trazendo conforto para eles. Olha, vai em paz, compre suas casas, seja prósperos, trabalhe, vocês vão se dar bem. Ou seja, né? Deus abençoando o povo dele ainda em terra estrangeira, para o povo confiar. Vai chegar um dia que eu trarei vocês de volta, mas não fique preocupado com isso. Vai trabalhe, vocês vão ganhar muito dinheiro, vocês podem comprar terras, podem comprar casas, sejam felizes lá onde vocês estiverem, que eu vou cuidar de vocês. Olha só que exatamente, né? Só que aí ele deixou claro que se as pessoas não aceitassem essa punição, que seria a pena leve, teriam que arcar agora e aguentar a pena mais pesada. Que aí Deus fala que aí eles teriam que sofrer na mão de Nabucodonosor. Por exemplo, se o reino fosse sem criar nenhum tipo de resistência, Nabucodonosor ia levar todo mundo vivo, todo mundo tranquilo, ia para lá, né, viver em Babilônia e trabalhar tudo. Agora, se eles se rebelassem, fizessem algum conflito, provavelmente ia morrer ao fio de espada, ia ter que ter uma guerra, ia eles ser levados à força, ou então até mortos. Então, essa seria a pena maior, né? Exatamente. Mais grave. Muito bem, a história de Jeremias, a história de Zedequias, tem muitas lições para a nossa vida. Uma delas é que nós temos que aprender que as consequências dos nossos erros virá sobre nós. Mas nós temos que entender também que Deus é misericordioso. Se nós arrependermos dos nossos erros, iremos sim colher as consequências, mas Deus nos protegerá, Deus nos dará força, Deus nos dará prosperidade, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio às consequências dos nossos atos. Não vale a pena nós se rebelar contra Deus, acreditar em falsas teorias, ser levado por falsos ensinamentos, mesmo que as palavras de Deus sejam duras, sejam palavras verdadeiras que nos trará uma verdade que nós não gostaremos, mas nós temos que estar dispostos a mesmo assim continuar confiando em Deus, pois Ele cuidará de nós e de nossas famílias onde quer que estivermos. Verdade. E por que o título é Zedequias, o último rei de Judá? Tá deixando claro que ele é o último rei. Por que Deus não permitiu que viesse outro rei? Por causa de uma profecia. Zedequias, depois de tudo isso que aconteceu, provavelmente deve ter saído fofoca, né? O povo comentando que o rei de Judá, o povo de Judá não estava satisfeito por ficar debaixo do jugo de Babilônia, e isso poderia chegar aos ouvidos de Nabucodonosor e criar um conflito. Então o que Zedequias fez? Ele foi até Nabucodonosor e firmou ali, reafirmou a parceria, a aliança, reafirmou a aliança entre eles. E Nabucodonosor, como já tinha ouvido falar de Deus, né, provavelmente até através de Daniel, Misael, né, Azarias e os meninos que estavam lá na Babilônia, entre muitos outros, por causa disso, provavelmente, Nabucodonosor já conhecia um pouquinho do Deus de Israel, do Deus dos hebreus. Então ele pediu para que Zedequias jurasse pelo nome do Deus de Israel de que não ia fazer nada, né, contra Babilônia, contra ele e tudo mais, que ia aceitar, né, a situação.
E Zedequias, ele fez esse juramento. E depois disso, ele começou a conspirar para descumprir, querendo fazer aliança com o Egito, que era um antigo inimigo dos israelitas e tudo mais. E ele pediu para que viessem carros do Egito, né? Ele estava montando mesmo estratégias militares para tentar lutar contra a Babilônia. E por causa disso, veio a palavra do Senhor a Jeremias, e aí disse para ele, né, enviou uma mensagem, Deus disse através de Jeremias, Deus disse para Zedequias, ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado, como deu a mão em penhor e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Tipo, Deus fez seu juramento e não cumpriu, estava conspirando contra. E aí Jeremias disse, até que o próprio Cristo estabeleça seu reino, Judá não terá outro rei. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, eu a darei. Então, o próximo rei de Israel, rei do mundo, rei de tudo, será Jesus. Depois de Zedequias não houve mais nenhum rei em Jerusalém, em Judá. E esse é um final de um capítulo de uma nação e tudo, mas o povo ainda existia. As terras estavam desoladas, estava tudo destruído, mas o povo de Deus ainda existia. Sempre haverá um remanescente. E a semana que vem a gente vai continuar estudando ainda a história do povo de Israel. Muito bom. Não esqueça de pensar nessas histórias que nós estamos estudando toda semana. Cada história dessa, nós tiramos aqui vários exemplos para a nossa vida. E se nós colocarmos em prática, aprendermos com os erros do passado, nós temos todas as vantagens para fazer o que é certo. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue abençoando você por onde você estiver. Não esqueça que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio colhendo as consequências dos nossos erros, se nós voltarmos para Deus com o coração humilde, com o coração sincero, arrependido, Deus nos perdoará, Deus deixará que as nossas penas sejam leves e cuidará de cada um de nós, onde estivermos. Que Deus te abençoe. É isso aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo estudo dessa semana, pelo estudo do capítulo do livro. Te pedimos que todas essas palavras tenham entrado em nosso coração e que nós possamos ter aprendido verdades e lições que nós possamos levar por toda a nossa vida. Amém. Abençoe todos aqueles que estão aqui acompanhando os vídeos, que esses vídeos possam fazer realmente a diferença na vida de cada um. Amém. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar a espalhar a palavra de Deus. E além de assistir os vídeos aqui com a gente, assistir a lição que a gente posta todos os dias, leia a sua lição em casa também e leia o livro dos ungidos, porque vai aumentar muito o aprendizado de vocês. Só para vocês terem ideia, olha a situação que tá meu livro. Eu fico com dó, às vezes, porque eu fico marcando demais. Mas, gente, é muita lição, muita coisa boa que a gente tem para aprender. Então, se você tem acesso ao livro, leia e depois assista aqui os vídeos com a gente para poder ter esse bate-papo e esclarecer coisas que talvez vocês possam ter passado batido. É isso aí, um beijo para todos vocês e tchau, tchau. Um abraço a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau.